Olá, boa noite a todos, todas e todes. Todo mundo me Olá, ouve? boa noite. Boa noite. Sim. Vamos só esperar um pouquinho para entrar o resto das pessoas e aí a gente começa. Bom, acho que a gente já pode ir agradecendo, né, até todo mundo entrar. A todo mundo que assistiu o espetáculo e que acompanhou essa temporada aí da companhia com esse rastro, acessou as suas memórias, enfim, lembrou com a gente de muita coisa boa aí do nosso passado, que é presente e que vai ser futuro de alguma forma. Queria agradecer a presença das convidadas de hoje, né, a Sandra Miller, que é daqui de pertinho da gente, de São José do Rio Preto. Ela pode se apresentar melhor depois, né, mas ela é educadora, bióloga, igual eu, e dançarina. E as meninas do Núcleo Cinematográfico de Dança, lá de São Paulo, né, a Maristela Estrela, Estelinha e a Mariana Sucupira. Bom, agora que todo mundo entrou, acho que a gente pode começar, talvez se apresentando, né? Para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Eu vou começar, então, eu sou o Mike, sou intérprete, criador da Cadecia de Dança, sou tipo de Trindava, interior de São Paulo, que é da onde a gente é. Estou na companhia faz 15 anos e sou biólogo, além de dançarino, né? Tentando aí trazer um pouco da biologia para a dança, hoje mais do que nunca. E acho que é isso. Quem quer pegar a bola, Frank. É quem aparece aqui, é isso? Você foi escolhido. É tipo, né? Oi, eu sou o Frank, eu também sou intérprete nesse trabalho, estou na função de diretor e muitas vezes coreógrafo também, da cadeia Companhia de Dança desde sempre, 18 anos, agora em abril, nessa estrada, nesse chão. E queria muito agradecer a presença de todos, porque nesse momento, né, a gente aqui virtualmente já aproveitando, ter 40 pessoas juntas assim nessa corrente aí, né, nesse laço, nessa rede, é muito importante. Eu estou muito feliz com essa temporada, que é o fim, mas é o começo de muitas outras parcerias e rede, né? Então, obrigado e continuamos nos movimentando aí. Boa noite. Eu sou a Amanda, também sou bailarina, intérprete criadora da KD. Estou na companhia desde os meus 13 anos, também, basicamente o mesmo tempo que o Mike. Além de bailarina, eu sou personal trainer, trabalho com o corpo, já dei aulas de dança, tanto fitness quanto dança, balé clássico, faço aulas de balé também, e sempre fazendo essa ligação de corpo, né, em todos os sentidos. E também deixar meu agradecimento a todos que passaram por essas 8 apresentações, aqueles que estiveram nos nossos bate-papos, a vocês que hoje encerram com a gente com chave de ouro. Sou Kaká, também sou educador físico, parte da cadeia.
mas também trabalho como professor, educador físico, também trabalho como personal, mas... E também trabalho como coreógrafo, bailarino também, junto à cadeia. E agora as nossas convidadas, vamos começar pela Sandra. Olá, boa noite. Sou Sandra Miller e queria dizer que quando a gente está entre queridos e queridas, a gente já se sente em roda, né? Então, eu sou bióloga também, como o Mike falou, sou bióloga e bailarina, e de tanto estudar a vida, eu resolvi dançar a vida. E sou professora, educadora ambiental, educadora corporal, e também tenho uma parceria de vida, arte e educação de muitos anos com a minha filha, Maíra Miller Ferrari. E queria falar que eu me identifico bastante com a trajetória da KD, Cia de Dança, e ao longo do papo eu posso até falar um pouquinho por quê, né? A gente vai se falar, porque aí as meninas se apresentam, mas eu estou muito feliz de estar aqui, e obrigada pelo convite, e estar com essas meninas maravilhosas, as mestras. Então, estou muito feliz. Sim. Vamos agora para o núcleo cinematográfico. Boa noite. Boa noite à KD, boa noite ao público que está aqui ainda. Fiquei muito feliz desse convite do Mike, obrigada, Mike, e a companhia. Prazer aí em quem eu não conhecia ainda. Não sei, espero poder contribuir um pouquinho com vocês nesse bate-papo. Fiquei bastante surpresa, assim, com o trabalho, achei incrível, e acho que a gente vai falando, vou esperar a Estela também se apresentar, e daí a gente dá início ao trabalho. Oi, gente, boa noite. Olá aos queridos aí da KD, Mike, e a todos que eu não conhecia e estou tendo o prazer de conhecer aqui hoje. Sandra Miller, querida, e a todos que estão aí junto com a gente. Só fazer uma pergunta, já está rolando uma interferência sonora? Está todo mundo ouvindo isso? Tá, então Eu não sei se só eu. Vocês estão com o YouTube aberto aí, por acaso? Deixa eu ver. Pode. Sim. Tá, então se fechar, para a interferência. Valeu, Inês, pela dica. Tá, beleza. Então agora melhorou um pouco. Obrigada, querido. Isso. Porque tava assim, tipo, não tava conseguindo nem mal me ouvir, assim. Gente, eu sou Maristela, eu sou artista da dança, sou professora também, educadora do corpo, como diz a Sandra. Conheci essas criaturas lindas, o Mike e a Sandra, aí em São José do Rio Preto, dentro da história do Movimento 1, lá do SESC. Sou co-diretora e cofundadora do Núcleo Cinematográfico de Dança, de Sampa, e estou aqui a convite da KD para a gente bater esse papo aqui hoje, uma alegria, agradeço imenso pelo convite. Eu que agradeço novamente. É um prazer para mim, é uma honra até ter vocês aqui, a Sandra, o Núcleo. Vocês sabem que eu sou muito fã, já participei de algumas ações com vocês, tirando o Movimento 1, que a gente conversou muito ontem, né, com a Dani sobre ele, inclusive, e como o encontro é importante, como que a força desse encontro, que seja virtual, né, agora nos tempos pandêmicos que a gente está vivendo,
potencializa muito do nosso trabalho também, né? Faz com que a gente conheça pessoas e trabalhos que a gente não conhece e crie essa rede, esses intercâmbios. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. O papo, ele não tem muito uma regra, assim, cada convidado foi seguindo de um jeito. Não sei se vocês querem começar falando das impressões que vocês tiveram, comentários, provocações, questionamentos sobre o trabalho, fazer perguntas. O público também que está aí pode já colocar, se tiver questões e perguntas no chat, e a gente vai indo. Não tem muito segredo. Alguém quer começar? Maravilha, então a gente segue aqui como um bate-papo, é isso, Mike? A gente não precisa ficar falando horas, que você sabe que se você deixar eu falo, né, criatura? Sei. Tá, então vocês me interrompam aí sempre que for necessário, tá? Sandra, por favor, né? Gente, primeiro, que coisa linda, que prazer poder conhecer, né, o trabalho. Eu já conheço o Mike, como eu falei, de outros contextos. Estou conhecendo agora Frank, e agora não consigo ver os nominhos, então desculpem aí, mas é Amanda, Cacá. Isso. E um prazer imenso poder apreciar esse trabalho. E aí, muitas coisas, né? Fiquei primeiro com essa questão da memória, né, da coisa do rastro, e aí fiquei um pouco tocada com essas falas do final, dessas pessoas que me pareceram que fazem parte da história da companhia. E aí fiquei com desejo de ouvir, assim, menos do que já sair falando aqui minhas impressões, mas de ouvir um pouquinho de vocês, de onde surgiu, assim, esse motivo, né, principal que dá a ignição para o trabalho existir. E para perguntar também, já logo de cara, como é que foi esse trabalho? Ele nasceu antes, e aí vocês recriaram ele para esse momento da pandemia, e como é que foi, se existiu essa recriação, ou se não, como é que foi fazer isso? Já é uma pergunta. Duas perguntas. Alguém quer começar respondendo? Cadê? Não? Então eu vou. Bom, eu acho que esse trabalho surgiu antes, lá em 2019, e ele veio depois de um período de 3 anos que a gente estava meio que parado, entre aspas, assim. Enquanto grupo, a gente estava nesse momento de pausa, mas cada um estava estudando e buscando as suas coisas individuais, assim, dentro da dança, né? Tanto que a gente se encontrava muito no Movimento 1, ele era um ponto de encontro da companhia, mesmo não estando trabalhando em nenhum projeto em conjunto, né? E a gente queria comemorar, de uma certa forma, celebrar toda essa história com esse retorno numa mistura de lembranças, né, de memórias do que a gente tinha vivido, e aí a gente foi selecionando e fazendo essa curadoria de trilha sonora, de figurino, de cenas, assim, mas que também tivesse o momento atual da gente ali, né, que seriam solos, no caso. Então, e aí a ideia era que a gente não soubesse o que o outro ia fazer nessa proposta inicial, lá de 2019. Então, a gente se encontrou, a gente fez os combinados ali, né, dos momentos e do roteiro do espetáculo, mas essa parte do presente era meio que a gente estava mostrando também para nós 3, né, para nós 4, o que tinha acontecido nesses 3 anos, né, com a gente, de corpo, assim. Então, foi meio que assim que surgiu o Rastro, e aí ele estreou lá no Sesc. E agora, nessa nova versão, a gente revisitou tudo, assim, né? Porque tinham cenas que foram no primeiro e
fizeram parte desse momento, outras que foram mudadas em questões de corpo, em questões de trilha sonora. A gente conheceu a Fernanda Brito, que é quem cantou todas as versões, né, das músicas, e a gente achou que tinha tudo a ver, ela tá nesse lugar junto com a gente, fazendo esse rastro de voz aí pelo espetáculo. E também pelo lugar, né? Como a gente está no virtual e isso possibilitou com que a gente pudesse pensar de outras formas esse rastro, nós queríamos fazer ele bem real, assim. Então, o sítio foi o lugar onde o Frank cresceu, é da família dele, todas as memórias da companhia estão lá naqueles cômodos, é onde a gente guarda tudo que a gente tem, é meio que o nosso backstage, assim, né? E aí, com essa possibilidade de recriar para o virtual, aí a gente falou, por que não ser no sítio, né? Poderia ser num palco e a gente só reproduzir esse espetáculo, mas a gente queria dar um outro significado que, para mim, na verdade, foi o que eu pensava do rastro mesmo. Assim. Acho que essa versão é a versão original para mim, na minha cabeça. Se eu pudesse, quando acabar essa pandemia toda, trazer todo o público para aquele sítio e o público acompanhar a gente naqueles cômodos, seria, tipo, o meu desejo, assim. E, bom, enfim, eu posso continuar, mas eu acho que eu vou deixar eles falarem também. Alguém quer pegar um gancho? Eu quero. Só para continuar, eu acho que não precisa ser necessariamente você, mas já que você trouxe essa questão do espaço, do sítio, né? Eu queria saber como é que foi pensada essa relação da câmera com os bailarinos, porque se vocês entraram já com a pessoa que fez a câmera junto, pensando já como que isso seria gravado, ou não, vocês entraram, ficaram estudando lá no espaço, e depois chamaram ela e fizeram uma adaptação para a câmera. Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso. Na verdade, tudo começou quando a gente iniciou a conversa com essas produtoras, né, vamos chamar assim, porque a gente não tinha muitas opções aqui no interior, né, e a gente até imaginou, será que a gente faz isso, né, como é virtual, como é que é lidar com isso também, nesse corpo que vai ser mídia também, se vai ser ao vivo, se a internet vai rolar aqui no sítio, então tiveram todos esses problemas, né, e também aprendizados, mas quando a gente foi procurar alguém que fazia isso, era muito caro, assim, e aí o corpo já tensionava, né, a tensão em todos os sentidos, e até que apareceu a Fernanda Barban, e que já na conversa a gente sentiu esse olhar também para o corpo, ela já fez algumas aulas do Mike lá no Sesc, se eu não me engano, né, experimentou, então já tinha essa outra relação, ela veio até o sítio, conheceu a proposta, ela esteve com a gente nesse caminho até dos ensaios, durante os ensaios, né, durante os encontros, ela acompanhou um pouco desse lugar, assim, né, onde eu vou passar. A primeira versão que ela fez foi também um experimento para a gente, né, olhar para aquela versão toda, que não estava pronta ainda, mas foi também um diário de bordo, assim, ativo, né, naquele momento. Então, a gente olhou e no WhatsApp mesmo, a gente já começou a dar os retornos e falar as nossas impressões, o que dificultou um pouco essa distância, né, porque a gente se distanciava, vinha para o virtual, conversava e voltava para o sítio, fazia, mas era assim, questão de... Temos o horário do espetáculo e nesse horário as coisas têm que acontecer. E a Fernanda junto. Então, ela foi um pouco testemunha e intérprete também, nesse momento, do rastro, né? De como ele foi muito... ele tá muito fresco, assim. Então, a câmera estava fresca, as pessoas estavam aqui fazendo naquele momento, e o olhar dela
a cada encontro também mudava, né? A cada captação de imagem mudava. E isso é sensacional para a gente, porque é poder ver o processo acontecendo, registrado. Que doideira, né? A gente, quando improvisa, às vezes quer ter isso, mas às vezes quer jogar muita coisa fora, né? Então tem a câmera ali que eu vou deixar filmando para se eu um dia quiser buscar essas memórias, tá ali gravado. Mas tem coisa que você olha e você fala, caramba, nunca quis fazer isso, joga fora. E ali não, a gente olhava para o material e queria que isso fosse além, né? Dessas 8 apresentações até. A gente queria se reencontrar e fazer que a Fernanda dançasse com a gente, como o Jorge sugeriu aqui um dia. Como é que é esse olhar dela junto com vocês, embrenhado? Então, a gente já está com essa necessidade da câmera embrenhar com a gente, assim, né? Então, acho que é isso. E a gente tinha... eu achei muito legal esse processo, porque a gente não tinha muita noção de vídeo, né? De como isso... Então, a gente chegou para ela com um esquema que, na nossa cabeça, ia funcionar. Olha, a gente tem os nichos no começo, são 4, e aí depois a gente quer ir para fora, e não sei o quê. E a gente queria que fosse uma coisa meio plano sequência, porque a gente queria que você fosse o público entrando ali, fuçando naquilo, olhando o que aquilo é. E aí ela ficava, tipo, tinha muitas coisas que ela ficava meio resistente, do tipo, mas eu acho que pro vídeo isso não funciona. Aí ela ia dando o olhar dela como videomaker, né, como operadora, assim, de câmera, e aí ia fazendo sentido, assim, né, quando a gente ia vendo depois, que aí ela fazia do jeito que a gente achava que queria e fazia do jeito que na cabeça dela funcionaria. E a gente ficava, nossa, real, verdade, né? Então teve muito essa troca nesse sentido também, né? Porque a gente tinha o corpo, tinha um caminho, mas não tinha a noção de como isso seria no virtual. E a gente não queria só reproduzir, né? A gente queria que o espetáculo fosse feito para a tela, assim, né? E nós gravamos umas 5 versões, e aí cada uma ela fez de um jeito. Tinha algumas com edições, assim, que ela fazia cortes, trocas de ângulo e tal. E aí teve essa que era meio que um plano sequência, assim, né, sem corte nem nada. Mas foi muito, muito legal a experiência dessa relação, né, entre as linguagens, que vocês, inclusive, trabalham com isso, né, com o audiovisual e a dança e essas relações todas. Sim, Estelinha. Posso pegar de novo, Sandra? Perdão. Não, é só assim, peço até licença para continuar aqui perguntando, porque a Sandra está mais próxima aí de vocês e a gente está, de fato, conhecendo vocês, né? Então, até desculpa se algumas perguntas aqui ficarem um pouco, tipo, nossa, jura que está perguntando isso? Mas, de fato, isso é um desejo muito grande de aproximação e eu não vou perder essa oportunidade, né? De conhecer melhor. Mas eu não ia perguntar, não. Pode falar à vontade, eu pergunto depois. Tá bom, Sam, obrigada. Não, eu fiquei aqui curiosíssima com algumas coisas, mas aí ouvindo o Frank e o Mike agora falando um pouco desse processo, né, da pergunta da Mari aí com a câmera, dessa relação com a câmera, eu fiquei curiosa aqui de saber e de entender um pouco mais como é que se dá o processo de criação nessa relação de grupo entre vocês, né? Se existe algumas funções que são bem definidas e se cada um cuida de algo específico, ou se é um mix, né, nessa troca de funções, se tem alguém que dirige, se tem alguém que está pensando a criação do movimento, quem compõe as músicas, nesse caso, quem escolhe as músicas, o figurino, quem escolheu a locação, né, ou se existe durante todo o tempo, falando mais especificamente dessa criação, né, se existe momentos que são mais horizontais, nas decisões, nas escolhas
que são tateadas por todos, né? Assim, como é esse processo? Porque o modo da gente criar aparece na criação, né? Então, fico aqui curiosa para saber como é isso. Sim, a gente tem algumas coisas definidas. O Frank é o diretor e, na maioria das vezes, o coreógrafo. Nesse trabalho em especial do Rastro, todos nós criamos coreografias. Mas até teve um ponto desse trabalho no virtual, que é aquela coreografia de tanto amor, em que eu vou passando pelos meninos. Ela é uma coreografia que já vem de um outro espetáculo que foi criado pelo Frank. E aí os meninos precisavam de um finalzinho, assim, para fechar a coreografia. Aí todo mundo parou, olhou pro Frank, né? Não, é você que vai montar esse final, porque você que é o nosso coreógrafo. Então, nesse sentido, a gente tem. Ela caiu. Bom, vou continuar a resposta. Mas é isso. O Frank é o coreógrafo, ele é o diretor. A gente, de resto, sempre se vira nos 30, assim. A gente não tem um produtor, né, uma produção. Então, a gente faz esses trabalhos também, da forma que a gente sabe, né? Porque, lógico, ser produtor não é simplesmente qualquer um que faz, mas enfim. E aí, nesse trabalho em específico, teve essa construção coletiva de alguns momentos. Por exemplo, as conexões, que é quando a gente é sugado para fora da casa, assim. Então, isso foi um jogo que a gente, nos ensaios, foi criando, de ter, né, umas dicas, assim, e aí a gente vai no improviso. E algumas coreografias são revisitadas mesmo, né? Mas todas elas já não são mais do jeito que era antes, por vários motivos, né? A Amanda, inclusive, na gravação, estava com o tornozelo quebrado, então isso também também teve que ser revisto nas coreografias e tudo mais. Mas eu acho que esse trabalho, ele é o mais colaborativo, assim. A companhia, ela sempre foi muito de ter o coreógrafo ali, né, que era o Frank, e o espetáculo inteiro feito por ele e tudo mais. A gente era mais intérprete do que criador, né? E aí, a partir, na verdade, do espetáculo Vende-se um Par de Asas, que é um espetáculo antigo nosso, a gente foi começando a colocar um pouco da gente e do nosso corpo e das nossas movimentações nos espetáculos. A Amanda voltou, quer falar, continuar? Eu tô caindo o tempo todo, né? O Mike falou um pouquinho. Que eu e o Frank estamos caindo o tempo todo, né? Sem problemas, né, gente? Não, mas era isso mesmo. As conexões são assim mesmo. A explicação do Mike ali. Nossa, não sei porquê. Mas eu peguei o final do Mike e é isso mesmo. Acho que foi nesse último trabalho que a gente teve mais essa colaboração. Que antes era bem mais definido. Mas até hoje todo mundo dá o seu coreógrafo. A gente sempre dá os pitacos, né? Dá um pouquinho de si. Isso, cada um dá um pouquinho. Acho que o Frank pode falar mais dessa criação, se ele quiser. Legal, Frank. Eu tô travando ou voltei? Porque aqui caiu várias vezes. Voltou. Tá. Voltei. Tá. Então, é bom pontuar o Par de Asas, que para mim foi um lugar de muita revisitação, assim, né? Lá atrás, antes da gente parar e cada um vai pensar no seu lugar, né, de fala. Não que eu não quisesse falar mais, mas eu queria também ouvir, né? Então, o Par de Asas foi esse lugar, assim, me deixa ouvir vocês também, né? A gente precisa... Eu senti essa necessidade, né? A gente precisa, é ótimo. Mas eu precisava ouvi-los e me embrenhar naquela época já
com eles, assim. Então eu senti essa necessidade de de ser o co-criador das nossas obras, que não dava mais para só eu estar à frente, montando, produzindo. A gente faz tudo, né, na real. Que está aqui e vive da dança e vive de arte, a gente está aqui fazendo tudo, assim. É produtor, às vezes vira contador, às vezes, enfim. Então era um pouco disso, né? No entanto que a gente se revisitou nessa pausa, foi para o Movimento 1, que era um outro lugar de encontro para a gente, e quando a gente volta com o Rastro no Sesc, já estava diferente, por mais que as coreografias já estavam ali, todo mundo tinha escolhido a sua, né, preferida, do coração, sei lá, que naquele momento foi muito apaixonada a nossa volta, e hoje também, assim como o Mike, eu sinto que o Rastro é como se ele estivesse na forma original, de fato. A gente voltou para esses começos, do jeito que esse corpo está hoje, né? Do jeito que ele principalmente perpassou por mim, assim, 18 anos, que eu consigo ver essa evolução, ou, né, essa transição de corpo, de voz e de criação. Então, hoje eu não consigo mais só montar uma coreografia para alguém, né? Mas se alguém está junto na coreografia, faz muito mais sentido para mim do que ficar lá na reprodução, né? Ou façam isso, enfim. Frank, você acha que é uma tendência maior, pensando em um futuro possível antes que o céu caia sobre as nossas cabeças? Que essa direção ela se abra cada vez mais para um processo de fato colaborativo mais horizontal? Olha, eu não vejo outra saída, assim, até por isso que todas as pessoas que chegarem agora, o Rastro tem sido muito forte para a gente nesse sentido. Tá rolando um movimento de artistas passarem pela obra e fazerem dela a sua fala também, junto com a nossa, rever a sua história e colocar outras histórias, né, nesse caminho, nessas paredes, nesse chão e nessa despressurização, que eu acredito que vai ser isso depois desse momento. O virtual vai continuar com a gente, mas o despressurizar é também se encontrar de corpo, de peles, cores, enfim, do jeito que a gente puder e conseguir, com o que a gente tiver, né? Então, assim, acho que hoje eu não conseguiria trabalhar mais sem outros artistas passando por esse lugar, né? Então, acho que a companhia está aberta hoje, esse cadê, né, esse onde, está de fato nesse lugar, assim. E já fica o convite, de novo aqui estou falando, mesmo que a gente não possa agora se encontrar, mas a gente pode aqui pelo virtual, e vocês já trabalham com isso, querendo fazer festinha já, né? Mas sim, quero que vocês venham propor coisas para a gente também, que a gente venha trocar. Isso que a gente falou ontem com a Dani, acho que o Movimento 1 também rola aqui, sabe? Essas estruturas que a gente vai fortalecer para que quando voltar, vocês estejam aqui no sítio com a gente também, se embrenhando, né? Então, não vejo outra maneira de não ser assim, né? Sandra, você quer falar alguma coisa agora? A gente está aqui atropelando. Não tão. Eu estou adorando ouvir, né? Porque eu vi alguns outros papos, então, de outras noites onde tiveram outros artistas convidados, e eu peguei várias colocações e respostas que vocês deram, né, para outros artistas. Então, eu estou deixando esse espaço para Maristela e para Mariana, porque eu acho que elas deviam estar assim nos trabalhos assim intensos, né? E eu pude ter acesso a algumas histórias que vocês já contaram. Mas o que eu queria falar, né? Que a minha filha deve estar também, que é a minha parceira, e deve estar se identificando muito, porque eu e ela
a gente, desde a década de 90, participamos de grupos experimentais de dança e de dança-teatro no interior de São Paulo, Marília e Garça, né? E todas essas histórias que vocês contaram ao longo dessas noites, especialmente algumas que eu ouvi, me fizeram, hoje eu estou aqui, mas me fizeram também voltar a uma trajetória que na década de 90 até hoje, são vivências muito diferentes, porque lá, quem já, né, também fazia arte na década de 90, a gente não tinha, ainda não temos os recursos e o apoio necessário para a cultura, mas naquela época, né, não havia esses editais e os espaços abertos, né, assim como agora nós temos o SESC, que ontem a Dani Monte Rosa explicou direitinho os pilares e os objetivos. Naquela época a gente tinha o SESI, em Marília, em Garça, né, que é um dos S's do sistema S, né? Mas, assim, com muito mais restrição, com muito mais indicação, mas era um espaço de formação, era um espaço aberto para os grupos fora desse eixo São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, criar, experimentar e, né, colocar toda essa potência que o interior também traz, né, de artistas. Então, eu vivenciei isso e eu vejo que esse caráter experimental, de tatear as coisas com mais criatividade do que recurso, é algo que é muito importante localmente. É uma capilarização que vem desde sempre, né, nesse Brasil, nessa condição, que dá essa condição para a arte, para a cultura, para a saúde, mas eu vejo um trabalho riquíssimo. Então, o que eu queria dizer é que, numa das falas, eu acho que foi do Frank, né, ele estava falando o que moveu ele fazer esse espetáculo, trazendo toda a trajetória dos 17 anos, porque em muitos momentos o grupo se sentiu assim, não ouvido, não valorizado, não apoiado no próprio espaço, na sua cidade, né? E que às vezes eles saíam para Rio Preto para poder apresentar esses trabalhos, às vezes sem recursos, com recursos próprios, etc. Mas eu fico pensando que eu, como educadora, eu sempre estou pensando, nossa, será que eu atingi o objetivo? Será que eu atingi as pessoas da forma que eu gostaria de atingir? Mas hoje em dia, depois de muita experiência, eu percebo que a gente, através de um trabalho artístico, educativo, a gente sempre tem quem a gente atinja, e a gente sempre está fazendo um papel transformador, né? Que às vezes a gente não ganha essa consciência. Então, eu fico pensando que vocês, apesar de ter relatado essa sensação que vocês tiveram, às vezes, né? Onde vocês tiveram que buscar uma força interior entre vocês mesmos para continuar o trabalho, eu queria só dizer que, com certeza, pelos depoimentos que nós ouvimos no final de cada espetáculo, né, que vocês apresentaram nessas 8 oportunidades, pelos depoimentos, vocês fizeram muita diferença em Potirendaba, por tudo que nós ouvimos, a questão do autoconhecimento que as pessoas declararam, o respeito, a mudança de valores. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso, que eu me identifico um pouco com isso, porque a gente saía, né, em Kombi, do nosso diretor, que também tinha um pouco essa estrutura de diretor e coreógrafo, e a gente foi conquistando um espaço de intérprete criador, porque é uma conquista, porque quando você sai do teu espaço e você começa
a viver outros encontros de pessoas com outras experiências, outra potência, né, artística, você traz também de volta para o teu local. E o teu trabalho cresce e você passa a falar um pouco, inclusive, da política local, leva as pessoas a questionarem o seu lugar de fala, o seu lugar de vida. E uma coisa que eu percebi tem muito a ver com isso mesmo. E eu acho que mesmo o pessoal no eixo São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, também passaram essa mesma trajetória que, capilarizado no interior, se vive na cadeia e em todos os outros grupos de dança, né, que vão, por exemplo, a gente tentava formar uma associação marilhense de dança, por exemplo, na década de 90. Então, eu só estou falando isso porque esses grupos do interior que vão buscando espaço no entorno da sua cidade, vai para uma cidade maior, aí formam um eixo do interior, né? Um eixo Potirandaba, Rio Preto, São Carlos, é interessante ver isso. Então, eu queria, assim, hoje talvez na época eu não tenha a consciência que eu tenho hoje, mas é um trabalho tão rico. E as pessoas saem, como o Frank também falou, eu vou para a cidade, eu vou para São Paulo e faço curso e troco ideias e trago pessoas para cá. Então, hoje, né, nós estamos em outra situação, a gente tem uma conexão, uma rede, onde a Maristela e a Mariana eu conheci em Rio Preto, porque elas vieram da residência, né, e a gente pôde ver elas dançarem. Eu sou de Marília, mas eu estou há 11 anos, vai fazer 11 anos em agosto que eu estou aqui, né? E hoje em dia, desde 2019, me encontrei num grupo que é da CIA Território da Dança, que está dentro da CIA Cênica, mas enquanto isso, né, eu caminhei por vários lugares, assim, buscando oportunidades, né, de experiência, de dança-teatro, e eu vi, lógico que aqui em Rio Preto encontrei uma potência bastante grande, artistas fantásticos, e aí o Mike, o Kaká, a Amanda, a gente já dançou em algumas oportunidades juntos. Mas só queria, falei um pouco demais, mas eu só queria falar justamente que é muito interessante esse trabalho de vocês, no sentido, e ouvir vocês, porque talvez agora vocês tenham certeza, tanto é que vocês falam, é a primeira etapa, a gente vai dar continuidade, vocês têm uma consciência maravilhosa agora, ou maior, mais ampliada, do quanto é importante esse trabalho, como núcleo aí, e o quanto pode reverberar, né? Os depoimentos, assim como a Maristela falou, me emocionaram bastante. Eu ouvi mais de uma vez e é tocante, particularmente. E eu não sei se tem pergunta do pessoal. Eu não sei se tem pergunta do pessoal, mas eu tinha uma pergunta que eu acho que nas falas de vocês já falaram, né? Esse trabalho em si, né, desse edital da Lei Aldir Blanc Lab, vocês já tem alguma outra coisa que esse rastro deixou para vocês darem sequência, ou vocês vão ainda amadurecer tudo isso, ou nesse fazer experimental, com orientações todas, e nessas conversas todas, alguma coisa já brotou, já nasceu? A gente, de fato, não parou para pensar, mas isso já está muito nas nossas conversas, né? Então, durante o processo, de novo, vou repetir, durante o processo, obrigado pela fala, porque nos contempla muito, porque durante o processo, isso já está acontecendo, né? Quantas pessoas a gente já conversou fora daqui do bate-papo, que está aberto para todo mundo. Então,
se as pessoas estão vindo falar com a gente fora daqui, é porque as coisas já estão reverberando num outro lugar, né? Então, sim, já pensamos em fazer, não 1.2, mas continuar com esses encontros, seja quinzenais ou mensais, e até em encontros de residência mesmo, fora daqui, dessa plataforma, uma plataforma fechada, talvez, e depois isso vem para cá. Então, a gente tem amadurecido essa ideia, assim. É porque tá tudo acontecendo agora, né? Tá tudo, de novo, falo, fresco, mas muito quente, assim. Apesar do virtual estar distanciando a gente tem se aproximado muito do processo e do nosso território, assim. Acho que é o que mais a gente entende como hoje temos esse território, queremos falar dele, e as pessoas querendo ouvir ou não, na cidade ou não, mas a gente está aqui há 18 anos, então, né? Oi. Eu acho muito importante a sua fala, Sandra, porque realmente, né, a gente tem essa consciência da importância do nosso trabalho. Eu falo por mim, mas a minha questão é mais essa frustração da gestão pública mesmo. Por ser uma cidade pequena, tipo, a gente tem 17 mil, 18 mil, sei lá, habitantes. Eles sabem quem a gente é, eles sabem o que a gente faz. A gente passa na rua, eles reconhecem, eles sabem que a gente dança na companhia. E não existe nenhum mínimo de um suporte, sabe? Tipo, para que esse projeto e tudo que a gente faz que chega nas pessoas e chega de uma forma positiva, né? Assim, continue, sabe? E aí, nesse sentido, é frustrante, assim, né? Apesar de que isso não vai ser motivo, não foi até hoje e não vai ser agora, né? Motivo da gente parar, nem nada. Eu queria falar também, complementando o Frank, que a gente tem essas conversas de criar, a nossa ideia é criar memória e dança no interior, no sentido de criar um espaço mesmo, de construir. A gente já pensou nisso, né, de abrir o sítio, fazer uma sala, né, lógico que precisa de grana, enfim, questões outras, mas de transformar Potirendaba, principalmente o sítio, onde tem a nossa memória, na memória de outros artistas, né? Então, que eles possam vir para fazer o que eles desejarem, assim, que seja para montar um espetáculo deles, sem que a gente não participe, mas que esse espetáculo seja montado ali, naquela sala, no nosso sítio, na nossa cidade, sabe? E dali eles saiam um trabalho, assim, que seja esse lugar de sossego para uma criação, ou que seja um lugar de um intercâmbio, de um trabalho coletivo, ou que seja um lugar de formação, de aulas, enfim, mas que comece a se criar memórias ali de diversos artistas, não só as nossas, né? Então, eu acho que a ideia do Rastrum daqui para frente, ela vai nesse sentido, de como a gente constrói e mantém viva essa memória da dança aqui, né, no interior. Assim. E tem uma pergunta, você falou de perguntas, tem uma pergunta que eu acho que ia de acordo, inclusive, com o que você estava falando. Deixa eu achar ela aqui. Que a Marília pergunta, Sandra e Maristela, como um espetáculo artístico como esse pode ser usado como ferramenta de educação? E se você quiser comentar, Sandra, você que é educadora, enfim. Bom, eu acho que a arte em si, né, ela já ela é educativa, né? Por quê? Porque mexe com sensibilidade, né? E a educação, ela hoje em dia, ela está enquadrada de uma forma onde não trabalha o homem dentro da sua complexidade, né? Dentro da sua integralidade. E a arte, ela tem justamente essa função de dar oportunidade, como foi falado em todos os depoimentos, das pessoas se perceberem, né? Terem contato consigo mesmo,
além de ter contato consigo mesmo, discutir, ter um senso crítico em relação a valores, né, em relação a um sistema socioeconômico político, por exemplo. Então, se um espetáculo ele traz mais uma questão do afeto, né, como a gente vê, do amor, dos encontros e desencontros, está trazendo uma realidade da vida, né? Nós somos seres que trazemos tudo isso em nós mesmos, né? A gente traz todos os elementos, né, que nos formam enquanto ser humano. Então, esse espetáculo artístico, ele trabalha muito com essa questão, né, do encontro, do desencontro, cada um desses encontros, o que deixa para cada um como bagagem, né, e como esse encontro, e mesmo essas despedidas, vamos dizer assim, deixou de possibilidade de transformação, né, de você fecha uma porta e abre outra. Então, eu acho que várias, né, linguagens artísticas têm um potencial educativo, transformador, né, porque toca o que interessa no homem, inclusive, né, que é a sensibilidade. Somos todos seres muito sensíveis. E quando somos sensibilizados, a gente tem mais condição de não só reagir, mas principalmente agir. Eu acredito muito na ação pela sensibilidade, né? Não sei se eu fui muito subjetiva, mas a Maristela, Mariana, todos, acho que podem falar um pouquinho mais. Mas arte e educação, para mim, tanto é que tem metodologias e linhas na educação que trabalham diretamente com a arte, de todas as linguagens, né? Desde trabalhar com argila, pintura. Então, a arte, ela é transformadora, né? E a educação com a arte, então, você potencializa, porque o homem, ele é de uma complexidade, e a educação não trabalha o homem, né, integral, né, muito pelo contrário, de uma forma bem fragmentada, e a arte não, ela tem essa capacidade de conexão, mente, coração, corpo, somos isso, né, somos isso. Eu acho maravilhosa essa fala da Sandra, só para complementar também algumas coisinhas e puxar de novo para o trabalho, algumas percepções que eu tive em relação ao trabalho, que vem sempre junto de alguma pergunta para vocês. Exatamente por isso, assim, acho que a arte, de maneira geral, ela é transformadora, porque ela proporciona, né, para quem entra em contato com esse fazer artístico, né, com esse estudo, seja fazendo arte ou seja estudando, né, uma linguagem artística, a abrir suas conexões, né, seja através do corpo, seja através de um objeto, de um elemento, de uma prática específica com a arte, né, e a dança ela tem essa capacidade, né, de colocar em jogo a nossa presença, né, esse lugar de habitar o corpo, de estar no corpo. E nesse momento da pandemia, né, que a gente já está há um ano e vamos seguir ainda, né, muito provavelmente nesse vai e volta, né, do isolamento, a dança ela tem essa capacidade de trazer a gente de volta para o corpo, né? De colocar, da gente se reconectar com o corpo dentre todas essas camadas que somos, né? Como a Sandra mesma disse. E o corpo, já mesmo antes da pandemia, né? Falando aí de um aspecto macro também, político, econômico, né? Que a gente está hoje em dia, né?
no nosso país, né? Mas para além do nosso país também, acho que é uma coisa meio mundial, assim, o corpo, ele volta a ser de novo um lugar perigoso, né? Um corpo exposto, ele gera muita discussão, muita crítica, às vezes num lugar extremo, né? Num lugar de que olhar para um corpo nu é um absurdo, né? Enquanto que a gente nasce assim, em pele, né? Em pele e em nudez. E por que o corpo ele é tão perigoso, de novo, nesse momento da nossa vida, né? Então, é muito importante e muito precioso habitar o corpo e mover o corpo, e tudo que esse corpo pode mover hoje, mesmo que seja assim, nesse aspecto da telinha, né, desses pequenos enquadramentos, mas a gente consegue, né, por meio das aulas, por meio desse trabalho que eles estão trazendo aqui, a gente se sente tocado, né? A gente se sente tocado. Eu fui tocada aqui por esse trabalho, né? Esse trabalho chegou em mim, ele me atravessa e ele me reconecta de novo com o meu corpo, né? Ele me faz aterrar no meu corpo, me faz habitar meu corpo, toda a sinestesia, né, que gera, né, o trabalho, toda essa cinética, ela me traz memórias. O meu corpo é carregado de memória, carregado de experiência, e todo o corpo, não é o corpo do bailarino, é qualquer corpo, né? Se uma criança estiver vendo esse trabalho, né, ela vai olhar esse corpo rodopiando, esse corpo indo para o chão, esse corpo saltando, isso gera pulsão de vida, né? E mais que nunca, nesse momento, a gente precisa lembrar que esse corpo é vivo, é um corpo vivo que pode estar em movimento, porque a tendência cada vez mais nesse momento é a gente ficar restrito, é a gente se sentir restrito, falando da pandemia, falando das conexões virtuais. Mas, para além disso, também tem esse movimento todo macro, né, dos extremos políticos e sociais, desse olhar que o corpo voltou a ser perigoso, né? Mas o corpo é potente, é divino e maravilhoso, não é isso? O corpo é divino e maravilhoso, e a gente não pode ter medo de olhar para ele. E aí a minha conexão, trazendo de volta aqui para o trabalho, desses corpos, dessas corpas divinas e maravilhosas aí que vocês trouxeram e que me tocaram aqui, também falando de educação, né? Porque tudo está em jogo, como a Sandra diz, muitas coisas estão em jogo, né? Nesses movimentos, nessas passagens, nesse plano sequência que foi apresentado para mim. Um dos aspectos que para mim ficou muito forte, e aí é que entra a minha pergunta para o grupo, que ficou forte para mim esse tatear dessas relações por meio do afeto, o corpo tocando o outro, né? Vocês tiveram essa possibilidade de trabalhar nesse momento entre vocês, né? De ter o trabalho do toque, né? De ter essa coisa de um corpo acolher o outro, mas para além disso, ficou muito forte essa questão das relações de gênero, né? O que aparece em jogo aí nessas imagens, né, que vocês estão trazendo nesse trabalho? Eu fiquei com isso. A dança de vocês tocando também nessa importância da gente discutir as relações de gênero, né? Esses corpos que aparecem, né, nesse trabalho são corpos que são mais fluidos, né? Eles transitam entre um figurino, mas para além do figurino, aquilo que está na corporalidade. Eles transitam entre essa possibilidade do masculino e do feminino de maneira que não é rígida, que tem essa fluidez, que tem essa possibilidade, que tem essa liberdade. A dança, o mover, ela possibilita o corpo se descobrir em inúmeras nuances, né? Para além desse corpo cotidiano em que a gente veste uma função, né?
a gente se reconhece naquela função, a gente é isso, a gente é muito mais que isso, né? A gente tem essa possibilidade de fluir, né? Entre diversas camadas, porque a nossa história de corpo, ela é feita de todos esses universos, para além de masculino e feminino, mas também numa expansão, né, de conhecimento do velho, da criança, do bicho, da natureza. Isso tudo é o corpo, isso tudo é corpo, né? Então eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês olham para essas relações, para essas questões de gênero também na companhia, através da dança. E se tiver também, se vocês quiserem colocar, para além dessa questão que eu estou trazendo, quais são as questões também que perpassam, que atravessam e que provocam hoje as relações e a prática artística da companhia? Eu apareci aqui, quer dizer que é para falar isso. Vocês podem falar, Amanda, Cacá também, por favor. Mas obrigado de novo pela fala. Esse momento nossa, tem me contemplado muito esses encontros, e a gente está totalmente à flor da pele, choroso, né, também por ser o último deste, mas eu queria dizer que o trabalho nos possibilita estar no corpo do outro que passou por tudo isso, assim. Então, na sua fala, me lembro muito do Iberê Camargo, aquele pintor. Eu fui no Centro Cultural Banco do Brasil uma vez e vi um vídeo dele chegando numa tela ideal, e depois naquele vídeo ele ia jogando tinta na tela, muita tinta, e a tinta estava no corpo dele, assim, antes de ir para a tela, né? Então, quando a gente discute esse lugar, né, do gênero também, do que está aqui, do que pode, o que não pode, tudo que passou por aqui também, não posso vestir uma roupa, uma lycra, como o Vitor fala no vídeo, porque os meus amigos vão achar que, né, porque vai ter o preconceito que eu vou dançar o balé, porque, enfim, além de tudo isso, voltando ao Iberê, quando ele acabou com aquele quadro, né, na nossa visão de acabar com o quadro, porque ele chegou numa imagem ideal de paisagem, e aí ele colocava mais tinta, e mais camada, e mais camada, e mais camada. Aí ele chama a mulher e fala assim, olha, quanta coisa boa passou para chegar nessa coisa linda. Então, eu acho que essa fala me faz pensar muito nisso, assim, né? Independente do que tem aqui, ou de quem passou, de quem está nessas camadas, existe o corpo e essa vontade do fazer, de se expressar, de falar e de ser. Eu acho que é isso, sabe? É cerne mesmo, é ser. O que está por trás dessas camadas é a essência. Então, me pega muito essa fala dele, né? E esse lugar do corpo na tela, né? Que é isso, a vida nos coloca nessa tela o tempo todo, e a gente tem que lidar com isso. Então, e tem que lidar com tanta dureza, tanta frieza, só por querer ser. Então, o lugar da dança aqui, mesmo no interior, repito, é um lugar de poder ser, assim. Então, não tem como a gente não discutir fazendo dança esse lugar. Eu acho essa questão do corpo muito complexa, né? Desse corpo, as questões de gênero, na verdade. E eu acho que a companhia foi tendo um amadurecimento dessas questões, mas de uma forma muito sem querer, assim, sabe? Tipo, antes, é lógico, a gente já é do interior, então existem todas as questões, não só no interior, óbvio, né? Mas de corpos dançantes, quem são esses corpos, e aí um corpo masculino dançando já tem, né, um olhar que é diferente, né, de não ser o homem, o corpo forte ali, e falando por mim, assim, o meu corpo sempre
teve essa fluidez, assim, ele sempre foi um corpo fluido, e isso não quer dizer que ele seja fraco, mas eu não tenho esse corpo que as pessoas esperam ver, de, tipo, eu não sei fazer da mortal, eu não sei, tipo, essa não é a minha dança, assim, né, e ao longo dos espetáculos a gente foi, eu acho que a companhia foi encaixando as propostas, as coreografias nos corpos de cada um, assim, né, antes tinha uma questão um pouco mais, a gente não via muito além, né, então era coreografias de casal, homem e mulher, ou as coreografias masculinas eram mais precisas, mais fortes, mas a gente foi quebrando isso de uma maneira muito fluida também, assim, né? Não tinham essas questões, a gente, bailarino ali, né, igual o Vitor fala, a gente não tinha problema com isso, mas a gente reproduzia isso inconsciente, estava estruturado ali, né, na nossa cabeça e na sociedade. E aí isso vai mudando também, né? E o nosso corpo ele vai sendo mais homogêneo. Acho que a gente tem agora essa movimentação mais homogênea mesmo, né? De fluidez e essas questões não importam, não precisam importar e tipo não tem tanto que aí o meu solo falando um pouco do processo dele era passou bem por esse lugar, né, de desconstruir coisas em mim e a maneira com que as pessoas me viam e essa resistência, essa insistência do meu corpo que está sempre tentando se impor, mas aí ele cai porque alguma coisa acontece, mas aí ele vai de novo e tentando trazer essa fluidez, mas que é forte, que tem a queda, e aí que no final, para mim, eu queria dançar aquele duo com Frank, né, porque isso também traz questões para mim, desse corpo preto, que além de toda, enfim, a marginalização que ele já sofre, mas tem esse lugar do corpo preto que não é heteronormativo também, que não se encaixa nesse lugar, então eu quis que esse duo fosse feito por mim e pelo Frank, porque antes também não era feito por um casal, né, um homem e uma mulher. E para mim essas questões de gênero, elas estão fazendo parte dos meus trabalhos de uma maneira orgânica, assim, que eu acho que é onde eu queria chegar, né? Eu não queria ter que pensar em como eu ia me portar em cena, como o meu corpo iria se comportar ali, né? O que eu precisaria parecer para que as pessoas aceitassem que eu sou um corpo preto dançante, assim. Agora isso não me importa mais. Então, para mim, ela teve esse caminho, né? Não sei se a Amanda e o Kaká querem colocar mais alguma coisa. Amanda... Eu voltei. Sim, eu acho que a gente concordo muito com o que o Mike falou, que a gente foi mudando, o grupo todo, né, foi. No começo, se vocês dançassem esse duo lá em 2003, seria um choque imenso para a cidade, certeza. Mas essa maturação eu acho que vem desenvolvimento, não só individual, mas do coletivo, né? E aí, pegando a brecha dos solos, a rosa, que para muitos vão olhar e achar, nossa, uma menina com uma rosa, óbvio. Mas não, a rosa é muito forte, é um elemento muito forte, né? Que ela tá ali sustentada, pensando em terra, em chão, e que ela não sai, mas ela tem uma grandeza gigante. Ela é maravilhada. E ela cai folhas e a flor, mas ela se sustenta. E a Luísa. Aí a Luísa, sim. A Luísa são todas as Luísas nas vidas, que não necessariamente é uma mulher,
também, porque a música fala de algo muito forte, de uma personalidade muito forte. E quando a Fernanda cantou a música, assim, a coreografia foi muito mais forte. E, como o Mike falou, no meio do processo eu estava com o pé quebrado. E aí essas duas coreografias são extremamente fortes para mim. E não pensando em gênero, mas pensando em Ah! Uma vez, Maria. Ah! Poxa. A Amanda caiu. Eu vou esperar ela voltar, gente. Faço, não posso falar por ela. Eu acho que ela tá voltando. É que esse é o jogo, quem aparecer tem que falar. Não, é só porque ela estava no meio da fala, né? Vamos ver. Oi. Oi. Estava falando das rosas. Sim, somos rosas. Que, inclusive, é uma frase que a gente fala muito. Da rosa ser forte, dela ser resistente. E acho que é isso que eu sou, que nós somos, que a arte é resistente. Alguém até mandou aí nos comentários, né? Fazendo dança há mais de 20 anos, isso é resistência. Não só de resistir, de tentar fazer, mas de ser forte e de conseguir. Porque se a gente está aqui hoje debatendo isso, é porque nós conseguimos. Não penso em ser, não é nem fraco, mas, ai, coitados, não. Se nós estamos aqui hoje, nesse bate-papo aberto, com esse, há mais de 2 horas aqui, então acho que é isso, é de resistência, de ser forte. Antes que eu caia de novo, gente. Tchau. Quer falar alguma coisa, Mari? Não. Eu posso tentar responder um pouco a pergunta aí da Dani. Que é sim. Essa daí mesmo. Como está sendo seguir nesse ambiente virtual, né? Eu acho que a primeira coisa já foi falada um pouco aqui, que é essa relação que, apesar da gente não ter o toque, de não conseguir estar perto das pessoas de fato, né, na fisicalidade, da gente não conseguir se abraçar, se beijar, fazer aquela massagem no pé, né, antes da aula de dança. A gente está tendo a oportunidade de ter pessoas, de conhecer pessoas, de ter um público que com certeza a gente não teria numa situação presencial, né? Então, no ano passado a gente fez um PROAC, que não era o LAB, não era da Aldir Blanc, era um PROAC anterior, que a gente pegou no final de 2019, e aí a gente precisou adaptar para as telas, e a gente deu vários workshops referentes, né, umas oficinas referentes a esse trabalho. E foi muito legal, porque vieram pessoas, sei lá, de norte a sul do Brasil, assim. Então, no primeiro workshop que a gente deu, tinha gente do extremo sul do Brasil, assim, sul do Rio Grande do Sul, e gente do Piauí, assim, do interiorzão do Piauí, assim, não era nem, sei lá, na capital, sabe? E aí isso foi muito legal, assim. E mesmo agora, no final de semana passada, a gente também está num processo, a gente está com um projeto que agora é projeto do município, do Fomento Municipal, Fomento à Dança de São Paulo, e nós estamos fazendo um projeto também que é exatamente isso, são trocas com outros artistas convidados, que a gente convidou, e também, assim, apareceu uma artista
uma performer que ela é mexicana, se eu não me engano, mas mora em Los Angeles. E estava lá, e foi incrível, assim, porque tinha a ver com uma troca de... foi uma oficina dirigida pela Mônica Galvão, que é uma performer também, e a proposta tinha a ver com fazer derivas na rua, apesar da pandemia, cada um lá com a sua máscara, de preferência em espaços mais isolados, e tinha um trabalho de cartografia. E aí foi maravilhosa essa experiência das pessoas trazerem contextos muito diversos, assim. Então, pessoas que estavam no interior de Goiás, por exemplo, estou aqui no meio do mato e não, enfim, passarinhos e a vaca, sei lá, o cavalo, né? Era isso. E a experiência, por exemplo, dessa performer, que ela estava em Los Angeles, ela falou que ela basicamente não saía de casa também desde o início da pandemia, e que Los Angeles é uma cidade que as pessoas só se movimentam de carro, porque tipo, ninguém faz nada a pé lá, não é como Brasília, assim, né? Ninguém anda a pé na cidade. E que aí, então, para ela tinha sido uma experiência não só nova em relação à pandemia, mas também tinha sido nova nessa relação de como é que é cruzar com essas pessoas de fato estar na rua. E ela cruzou com um funeral indígena. Então, assim, foram experiências que eu, pelo menos, né, não esperaria ter, de repente, a gente, nossa, vamos fazer uma troca e tal, e a gente é uma oficina, né? Então, a gente, não sei, às vezes pensa num lugar, assim, a gente tem, né, essa tendência de colocar as coisas nessas caixinhas, nesses quadradinhos, e, de repente, assim, a coisa se expande, fura a tela, né? Fura a tela e você vai junto, assim, para esse lugar. Então, enfim, eu acho que é muito difícil, porém tem sido surpreendente em muitos sentidos, assim, de você rever e inclusive de repensar a linguagem, né? Eu acho que a gente também tem tido bastante essa experiência de, não é presencial, não é dança, exatamente no lugar que a gente entende como dança. O que é, então? Né? E como a gente pode pensar, como é que a gente tira proveito disso, assim? Então, já que a gente tá tudo tão difícil, eu acho que se a gente não se agarrar nisso, que pode ser, né, legal, que pode ser positivo, assim, a gente afunda, né? Então, não sei, assim, eu pelo menos tenho tentado me guiar um pouco por esse caminho, assim, de priorizar esses encontros em que eu não teria presencialmente e de descobrir coisas que seria mais difícil se não fosse essa plataforma, né? Essas plataformas virtuais. Assim. Não sei se Estela quer falar alguma coisa, mas enfim. Sandra, você quer responder? Não, eu não queria. Eu queria justamente pegar isso daí que a Mariana falou para jogar para a Cadê. E aí eu ia até me dirigir para o Kaká. Porque o Kaká, eu conheci ele potente na dança de rua. Assim, demais. E aí ele está agora tendo também um desafio de dançar em tela. Um cara da dança de rua total. Conheci ele arrasando na rua. E eu vi ele, né, no solo dele, tipo assim, eu não posso, eu tenho uma telinha só. Sendo que o cara, nossa, ele incrível, assim, um trabalho dele de dança de rua. Então eu queria ouvir um pouquinho o Kaká e os outros todos que quiserem, porque para todos é uma novidade dançar em tela, né? E esse rapaz aí sobe, desce, pega todo o espaço de uma praça inteira, assim como um raio, né? O cara é rápido, incrível na dança de rua. E eu fiquei imaginando, ele ficou com um tecido, né, com uma tela, como que esse corpo que é Kaká, né, se sentiu? Fiquei curiosa, porque é um desafio, né? Assim, dando continuidade, pegando todas essas partes positivas que a Mariana colocou, que eu concordo plenamente, queria ouvir um pouco para quem dança de rua, quem street dance, dança de rua, como é que ficou isso?
Aqui é sua, Cacá. E para todos, mas Seu microfone tá mudo, amigo. Pronto. Oi? Então, pensando nesse espetáculo, no rastro, eu quis trazer mesmo, eu quis trazer mais o contemporâneo mesmo, porque o conhecimento do nosso corpo, porque é o contemporâneo mesmo, a gente vem dessa linha já há muito tempo, desde quando entrei nessa linha de contemporâneo, que é o nosso forte. Então, com o Sesc, ter dançado no Sesc, ter dançado em outros lugares, aqui em Poti, a gente foi aperfeiçoando esses movimentos e trazendo para esse rastro, esse novo rastro. E em questão do hip hop também, é uma das danças que eu gosto também, né, de fazer, mas o forte mesmo é o contemporâneo. E quis mais ter essa liberdade, esse conhecimento, esse corpo, né, com contemporâneo mesmo. E em questão da tela, assim, eu nem sou um cara no mundo da lua, né? Então eu não fico nervoso ou envergonhado através da telinha, né? Porque para mim não faz diferença. É um é um novo palco, na verdade, é um palco, né? Eu me sinto num palco, me sinto numa apresentação, né? Como se fosse uma igualzinha. Sentimentos, sensações totalmente, para mim, iguais, né? Só que quando eu tô dançando, é engraçado porque quando eu tô dançando, eu fico fora de mim, entendeu? Fico fora de tudo, da realidade, do mundo, de tudo. É uma coisa, uma sensação boa, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, dançar. Então, eu trabalho com isso, né? Em todos os lugares que eu vou, eu levo essa dança. E é isso. Pra mim, tipo, quando eu tô dançando, eu esqueço de tudo, apenas danço. Então, nada vai me atrapalhar, sabe? Eu vou dançar pra mim e pra quem estiver me assistindo, através dos meus sentimentos, do meu passado, desse rastro, de tudo que eu aprendi com o mestre Frank, tô levando, tô vivendo, tô dançando. É isso. depende da provocação, né, Cacá? Entendi, exatamente. Quando entrava um Paulo Emílio Azevedo, por exemplo, você... Isso, a gente joga de cabeça, né? De cotovelo. Depende da provocação, exatamente. Mas a gente só vai, só. Cacá, achei muito bonito isso que você falou, que eu esqueço de tudo e o que me importa é estar ali, né? Estar na dança. Então, acho que é assim, às vezes eu escuto isso, né? Às vezes eu estou dançando e eu me sinto fora de mim, porque, na verdade, eu estou mais que nunca em mim. Mais que nunca eu estou em mim, né? Eu estou em contato, eu estou em contágio, né? Com as coisas que estão me atravessando aqui e agora, porque é corpo. E tudo que atravessa o teu corpo aqui e agora te coloca mais que nunca dentro de você mesmo, né? Então, agradeço muito aí, Sandra, por trazer a voz do Cacá. Gostei muito de te ouvir um pouquinho, Cacá. E aí, eu não sei como é que a gente está de tempo, Mike, mas eu ainda tinha uma pergunta. E aí tem outra pergunta aí que eu vou deixar para vocês responderem. Sim, a gente não estabeleceu um tempo, né? Mas, então pode ir, se todo mundo tiver afim de ficar, a gente fica, eu por mim. Mas, enfim, vamos ver as perguntas que ainda tem, aí a gente vai, né? Lógico, tentando dar uma encaminhada que segunda-feira é dia.
Bom, aqui tem a Stephanie perguntando, né, falando boa noite a todos. Gostaria de saber se vocês que já trabalham com a dança, pensando para o audiovisual, tiveram facilidade em se adaptar com esse novo formato pandêmico de se fazer arte. Acho que é para todo mundo, né? Essa pergunta, enfim. Eu tive dificuldades, não vou nem dizer dificuldades, é um pouco do que o Kaká falou também, né? Que a gente tá aí para o que deve para toda obra. Mas eu acho que é mais essa questão das sensações, assim, né? Eu gosto de estar olhando no olho das pessoas, do público, eu gosto de estar... de que eles me vejam suar, me vejam transpirar, ouçam a minha respiração, enfim, essas coisas, essa sensibilidade é perdida, né? Não é uma dificuldade, assim, é só uma questão que faz parte e a gente se adapta. Então, nesse sentido, aí lógico, tem toda a questão técnica que eu sou virginiano e eu fico irritado às vezes, que não funciona, que dá errado, a internet que cai, enfim. Mas faz parte, né? É uma nova linguagem, como a Mari colocou. Né? Alguém quer falar sobre isso? Acho que não. Fala de novo a pergunta, Mari. Ela pergunta se a gente que trabalha com dança, pensando para o audiovisual, se a gente teve facilidade em se adaptar com esse formato virtual, assim. Ou se você sentiu dificuldades, o que for, como foi para você isso? Bom, vejo que tudo, a gente já vem vindo já trabalhando já, né? Porque antes do rastro a gente também fez alguns experimentos, né? Com o Frank, nas nossas próprias casas, experiência online mesmo. Então, a gente já tinha feito esse teste, essa vivência, e depois a gente acabou levando para esse espetáculo. Então, para mim também não foi difícil, mas como você também, eu prefiro muito mais o público tá ali interagindo com o público, com as pessoas, olhando, sabe, conhecendo, viajando, conhecendo outros lugares, outros palcos, outras pessoas, outros tudo, né? Então também realmente eu prefiro sim, mas é isso. Mas a questão do virtual também traz outras possibilidades, né? Que é isso que a Mari também falou na fala dela, de você estar conectado com pessoas que você não conseguiria presencialmente. Eu acho que também, de todas essas 8 apresentações, muitas pessoas que assistiram o espetáculo e que tiveram com a gente aqui, talvez não estivessem se ele tivesse acontecido presencialmente aqui em Cotirendaba, né? Então, tem esse lado bom dessa questão toda do virtual, assim. Mas eu queria saber agora do núcleo, porque vocês trabalham com audiovisual, se isso facilita, tipo, vocês, como foi para vocês? Ou se não tem nada a ver o cinema, o audiovisual, da forma que vocês trabalham com essas questões virtuais, assim, se tiveram as mesmas dificuldades e tal. A Estelinha me jogou a bomba. Prioritariamente, na verdade, a gente puxa um pouco o nosso próprio pé. O núcleo, o interesse principal do núcleo, ele é menor ele é menor no audiovisual. O que a gente tenta fazer um pouco é como é que a gente usa a linguagem do cinema, por exemplo, a linguagem do audiovisual para criar dança. Então é um pouco a gente se dá uma invertida, na verdade, assim.
de certa maneira, assim, é demais, porque, enfim, as possibilidades são inúmeras, mas é difícil pra cacete, assim, né? Não é uma coisa... E rola uma expectativa também, né? Porque daí a gente tem esse nome, Núcleo Cinematográfico de Dança. Aí as pessoas vão assistir um trabalho e falam, mas não tinha vídeo no espetáculo? Vocês não trabalham com projeção ao vivo? Vocês só fazem videodança? Então, assim, é um tiro no pé o nome, porque tem isso, mas, assim, depois de um tempo a gente também desencanou, né? As pessoas pensam o que elas querem pensar, né? Enfim. Sim. Então, assim, acho que o nosso foco principal é esse, assim, é como é que a gente tenta pensar, né? No cinema a montagem se faz assim, como é que a gente consegue fazer a montagem na dança? Como é que a gente edita? Como é que a gente corta? Como é que a gente enquadra? Então, tem um pouco essa brincadeira, assim, é quase uma brincadeira mesmo, né? E aí eu acho que acaba rolando também uma expectativa um pouco maior nesse momento, que é isso, elas são o núcleo, e agora que é audiovisual, elas vão fazer tudo audiovisual, e vai ser incrível. Gente, a gente é gente, né? Então, não é assim. É difícil. E, de novo, né, também é um outro audiovisual, porque, não temos verba, né? Porque nunca tem verba, né? E eu acho que acho que a outra questão é, a gente está falando quase sempre com essas plataformas aqui, né? Que é o Zoom, o Google Meet, né? Mesmo que a gente falar, não, agora a gente vai passar no YouTube. É diferente de você, a pessoa ir lá e, vamos assistir um filme, vamos assistir um vídeo que seja uma videodança, né? Então, é isso, assim, né? Quando eu falei da nova linguagem, a gente está fazendo coisas pelo Zoom, então como é que a gente usa a câmera, fecha a câmera, abre câmera, né? Mike estava na plataforma com a gente, super fizeram isso lá, o grupo dele com outras 3 pessoas. Então tem isso, né? O que essas plataformas especificamente criam e geram de expectativa no público, né? E eu acho que uma dificuldade que é real, assim, é que ninguém aguenta mais se olhar, né? Olhar para os quadradinhos. Porque, né, acho que um mês de pandemia ninguém já aguentava mais, né? Então, assim, existe essa exaustão. Sei lá, até os primeiros 2 meses, todo mundo, vou poder ver todos os espetáculos de dança que eu não consegui ver no ano passado e que agora estão online. Vou conseguir ver aquela peça de teatro que ficou, tipo, os ingressos esgotados no Sesc 5 anos e agora vai... Assim, passou 3 meses, eu queria chegar perto, não vou ver mais nada, assim, cansei, né? Porque tem isso, toda a vida vira, né, nesse virtual, né? Então, você vai assistir aula no virtual, você vai encontrar o namorado no virtual, você vai ver tudo no virtual. Então, acho que acaba um pouco esse lugar, né, de, como é que eu digo, perde a borda, né? Perde a borda, né? Perde esse lugar de, tipo, vou ao teatro. Agora é o momento de um ritual de ir ao teatro, né? Tipo, vou assistir o trabalho do Mike lavando louça. É completamente diferente. É completamente diferente, né? Então, eu acho que tem, sim, uma dificuldade que não é só o do fazer, mas é o da apreciação. Como é que as pessoas vão, de fato, apreciar aquele trabalho, né? Elas vão, de fato, sentar e assistir, ou... Né, não, elas vão assistir tomando banho, sei lá, né? Isso muda a atenção, né? Enfim, não sei. Não sei se eu respondi, se eu piorei. Não, respondeu super. Concordo total. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, ia só complementar, Mike, essa questão, por outro lado, da saturação, né? A saturação das telas no nosso fazer, né? Porque também no fazer de todos, né? Não só de quem está fazendo arte, mas o escritório é a sua casa, tudo é a sua casa, né? Por outro lado, tem essa questão também, o que seria das nossas vidas sem poder fruir a arte, né? Sem poder consumir também, né? Esse lugar de consumir a arte em tudo que a gente está podendo fruir por meio dessa tela. O que seria das nossas vidas nesse momento se a gente não tivesse
essa possibilidade, esse suporte, né? Só para deixar aí também ampliar essa questão, né? Essa discussão. Sim. Bom, eu acho que não tem mais perguntas pelo que eu passei aqui. Então, a gente pode ir se encaminhando para as falas finais. Aí eu vou pedir, né, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, falar, fazer mais perguntas para a gente, é o momento. Eu tenho uma última pergunta, que é mais uma curiosidade, que eu não vou me furtar de perguntar, que tem a ver com essa minha aproximação em relação a vocês, que eu fiquei pensando, né, de novo, né, naquilo que eu vi nesse plano sequência que foi apresentado, como o Mike diz, né, e olhando para essas presenças, né, de vocês nas imagens, nessas qualidades, né, que vocês estão trazendo ali enquanto corporalidade, né, esse trânsito entre um corpo e outro, aparecem ali algumas qualidades que têm a ver com essa fluidez que eu falei antes, né? Então, são qualidades do deslize, são motivos que são mais arredondados, tem essa questão dos gestos que se apoiam nessa fluidez, em alguns lugares de impulso também, né? Fiquei pensando o que se revela, né, através dessas qualidades, aí pensando como artista da dança mesmo. E aí eu fico sempre muito curiosa para saber como essas corporalidades elas aparecem nos nossos trabalhos, né? Como elas acontecem por meio das nossas práticas, né? Então, como a gente ensaia, né? Como as práticas que a gente faz nos ensaios e como é o formato dos nossos ensaios carregam para o resultado final, né? O resultado final que eu quero dizer, aquilo que a gente vai pôr para compartilhar com as pessoas, né? Esses rastros do modo como a gente faz, né? Então, de novo, falando em rastro, que rastros são esses que vêm das práticas de vocês, dos treinamentos de vocês, da forma, da maneira como vocês ensaiam, que ficam de rastro no trabalho, né? Então, o que permeou nesses conteúdos de ensaio que ficam agora nessas imagens, nesse plano sequência, quais são as marcas que estão ali, né? Porque vocês poderiam, que estão nesse plano sequência, mas e que se diferem talvez da maneira como vocês criavam antes, né? Quais foram as práticas de ensaio e como aquilo que a gente repete mais no corpo é aquilo que acaba ficando. Não sei se eu consegui ser clara na minha pergunta, mas é uma curiosidade. Eu vou compartilhar aqui o nosso primeiro momento de reencontro de novo, né? Mas agora para pensar nesse lugar do virtual, que foi... A gente não tinha um time de ensaio, a gente deixou, cada um ia lá, colocava a sua trilha, mas a gente só se olhava, a gente começou pelo olhar. E quando o Wi-Fi conectou, assim, eu digo, porque foi conectando em todo mundo, nossa, rolou o experimento, o aquecimento, até que isso virou cena, né? A gente escolheu levar isso. Então, o processo hoje foi muito diferente, assim, né? Porque a gente se conectou pelos olhares e por tudo aquilo que a gente já vinha fazendo e pela clausura, acho também, né? E poder se encontrar, a gente queria mesmo era testar coisas, né? Então, esse lugar do improviso soou muito mais forte, assim. Ele veio logo no primeiro encontro, no nosso primeiro aquecimento, a conexão foi muito forte. No entanto, que a gente nem percebeu o tempo e como é que aquilo estava fluindo, né? Então, aquele momento despressurizar da casa foi esse lugar e que a gente sempre faz com muito prazer, assim, né? Esse rastro parece que está a cada dia mais vivo naquele momento, né? Então, quero deixar esse lugar de sensação, assim, que foi onde eu olhei também para todo mundo e pude reconhecer no meu corpo
o que passou no outro e o que dele passou em mim, e hoje a gente está experimentando isso, né, na real, assim como a testemunha de novo, que é a câmera, que antes a gente nunca tinha deixado câmera, até nos ensaios, nas provocações, a gente deixou, eu lembro de alguém ir lá no cantinho e deixar o celular ligado, assim, deixa rolando ali, né, o vídeo. E então essa prática também foi muito forte no sentido de como talvez estruturar esse trabalho. Estruturar não é uma palavra boa aqui, porque a estrutura foi acontecendo, talvez de como levantar esse processo, né? Então cada um foi trazendo a sua fala no corpo também, né? Olha, o meu solo acho que vai ser assim. Então estava muito na fala e depois esse corpo chegava de experiências que a gente já tinha vivido em casa. Então é muito doido trabalhar assim hoje, né? Parece que esse momento nos fez trabalhar assim de fato. Eu dançava no sítio a todo momento, mas nunca levei o celular como levo hoje para querer registrar esses espaços e recortar isso que a Mari estava falando, né? Como que isso fica hoje mais como uma possibilidade também de fazer, né? De se colocar, assim. E talvez a gente utilize isso, depois que tudo isso passar, também como um recurso, né? De se encontrar de longe, de se a gente não puder, vamos fazer um encontro virtual nesse momento para ver o que todo mundo acha e olhar no olho, né? Nesse lugar aqui. Então, acho que se revela aí no processo também outros modos de criação, né? De construção. Obrigada, querido. Eu fico pensando também nessa mudança do ambiente, né, nosso convencional, né, o ambiente convencional do estúdio de dança, que tem um chão gostosinho, e em geral, né, não, nem sempre, mas em geral um chão macio, mais quentinho, mais acolhedor. E agora, nesse momento, a gente tem que trabalhar com um chão que às vezes é acidentado, né, um chão que não é próprio para aquele corpo acostumado a dançar num chão de estúdio de dança, com chão frio, né, ou mesmo essa possibilidade de trazer o ambiente da sua casa, isso que é a vida e arte nessa, que é sempre, né, vida e arte está sempre nessa soma, mas isso fica mais forte ainda nesse momento, isso de se abrir uma janela e ter o quintal ali do sítio e poder dançar naquele chão, que não é o chão, que você tem um céu sobre a sua cabeça, que tem outras sonoridades, ou seja, é um outro ambiente que não é aquele ambiente quase de laboratório, né, que é uma sala de dança, que é um estúdio de dança. Vocês acham que é um ganho isso para o trabalho de vocês? Eu vou falar de novo. Mas é que eu não tenho como não. A natureza e aquela árvore sempre dançou comigo a vida inteira. Assim, então, no entanto, quando a gente fez os solos, pensou nos solos, né? O Rastro Online, a gente fazia experimentos aqui, então era 20 minutos. Mas quem vai vir? Ninguém sabe, vamos só fazer. Então a gente vai mostrar isso em processo. Aí eu fui para o sítio. E no sítio coloquei o computador ali, o celular estava tocando uma música, aí resolvi pendurar uma arandela na árvore e lembro que estava cheio de folha o chão e, nossa, aí eu fui para as folhas, fui sentir outras texturas, e aí o tronco da árvore e os galhos me remetiam a braços já com movimento, então aí de repente a lua nasceu ali né, do meu lado direito, assim, aí eu também tinha que lidar com aquilo. Então, hoje eu quero estar nesse espaço, sabe? Nesse espaço de corpo que ele possa ocupar esse lugar. Não, a gente nunca teve chão, na real, né? Nunca teve um chão adequado, nunca teve uma sala adequada. E isso é tão forte, poder potencializar esse lugar e, de fato, assumir esse lugar de fora, né? Eu acho que o espaço
não convencional de ensaio e espetáculo potencializou tudo, assim, real. A gente estava em contato ali com a terra, né? Era uma outra relação, assim, teve uma gravação que na hora do duo tinham muitas borboletas e aí elas ficavam ali junto com a gente, parecia não, né? Elas estavam compondo aquele espaço com a gente ali, né? Dançando ali junto com... E aí era doido essa história de, tipo, não dava pra gente ensaiar também, justamente por isso, né? A gente não tinha esse espaço de chegar e aí a gente se aquece, e aí a gente ensaia, faz uns exercícios, umas propostas ali, e aí a gente começa o ensaio do espetáculo, porque o espaço também não permitia muito disso, né? Então a gente fazia esses experimentos das vezes que a gente não foi tantas vezes também que a gente se encontrou antes de gravar, mas a partir do que aquele espaço possibilitava. Então essa parte das conexões, que a gente chama de conexões, que é quando a gente sai da casa, ela veio desse lugar, né? Bom, então a gente tem esse corredor e aí tem um sofá aqui. A gente, como que a gente vai propor para esse momento, assim, usando esse espaço, né? Então, o sítio, ele orientou também a forma com que a gente fazia as coreografias, assim. E isso que você falou, Estela, de como a gente se prepara para o processo, reflete no processo em si, foi meio que o que aconteceu mesmo, assim. E foi o processo mais peculiar, né? Porque a gente estava nesse lugar do ensaio, do alongamento, das coisas, né? Para a gente chegar no resultado final. E no rastro, não. A gente se encontrava virtualmente, fazia um experimento aqui, outro ali, aí quando se encontrava junto, testava isso, mas aí já não dava para ser da forma que a gente fez virtual, porque na minha casa era de um jeito, no sítio já não era de outro, e no fim isso foi acrescentando, assim. Ai, é isso. Sandra, você tem mais alguma questão, alguma coisa que você quer colocar? Você falou que tinha uma surpresa. Eu? Não, eu só queria dar... eu vou finalizar também, então, se todos estiverem já falando tchau. Eu queria só parabenizar, porque eu acho que também, de certa forma, vocês falaram que estavam afastados já há algum tempo, e é muito interessante, se for marcado como um recomeço mesmo, rastro, né, que nem o Frank está sempre aí reafirmando, vocês estão de parabéns, porque fazer essa retrospectiva, além de ser corajoso, a retrospectiva, olhar todo esse trabalho com tudo que vem junto, né? Além do trabalho em si, mas tudo que vem junto com essa retrospectiva, vocês estão de parabéns, porque eu senti que o grupo, em cada um dos artistas, ganhou uma coesão, mas principalmente vocês se colocaram de uma forma muito inteira. Como é que vocês estão hoje nesse novo desafio de tela, de trabalhar em tela, que parece que é algo... Parece não deixará de ser. Dá para ver vocês, eu conheci o trabalho de vocês um pouco antes, de corpo, e dá para ver assim, que cada um foi bem fiel, né, apesar de ter uma direção, de ter, né, um coreógrafo, dá para ver todo o trabalho corporal do Mike, do Kaká, que eu fiquei um pouco mais surpresa, né, porque eu sempre vi ele em outra situação, mas assim, não tão restrito. Amanda, então, assim, vocês estão de parabéns, porque eu achei que vocês foram fundo para trazer para o público a real trajetória de vocês, assim, e abriram muitas portas, né? Vocês convidaram muitas pessoas, foram corajosos, inclusive, para abrir a escuta,
para ouvir, porque vocês ouviram coisas tão diversas, né? E tudo isso deve reverberar aí durante bastante tempo. E não é assim, qualquer pessoa que faz isso assim, não é qualquer grupo que fala, não, agora eu vou pegar e vou olhar meu trabalho de fio a pavio de 17 anos e vou abrir também para ouvir o que eu quero e o que eu não quero, o que é bom e o que não é tão bom. Então, vocês estão de parabéns, assim. A gente só tem que agradecer pelo espaço aberto para a gente aprender com todos os convidados que vieram, com vocês, né? E é isso. Quero estar junto, quero ver mais e mais e mais. Por favor, Sandra. Obrigado. Gente, Alguém agradeço. mais? Eu só agradeço imenso pelo convite, por esse desejo de aproximação. A gente também sempre deseja muito estar perto das pessoas que fazem arte e que têm essa potência de fazer arte num momento tão crítico da vida de todos. Então, parabéns pela força, pela generosidade, também pelo campo de potência que se abre através desses diálogos, dessas conversas, e quero conhecê-los mais, e também me aproximar mais. Vamos aproveitar esse momento, é claro. Agradeço imenso pela troca, Sandra, querida sempre, Mike, querido, obrigada pelo convite, Frank, Amanda, Cacá, muito prazer, é um prazer imenso. Prazer é nosso, Mar. Eu também queria agradecer a disponibilidade e a generosidade de vocês, cinematográficos, eu adoro falar cinematográficos, e da Sandra, para estar contribuindo com o nosso trabalho, né? E também marcando a nossa memória, né? Agora vocês também fazem parte desse rastro. Sim. Daqui para frente, e o que quer que surja daqui vai ter um dedo de vocês também, né? Então, obrigado a todo mundo. Para mim não valeu, não. O meu rastro é só quando eu for no sítio, que eu quero ir pro sítio. Eu ia falar isso. No virtual, não. Minha mãe falou aqui atrás, com certeza. Elas têm que vir comer bolo, porque você não falou. Ontem a gente não falou para Dani vir comer bolo, então hoje eu preciso falar para Dani, para Maristela, para Mariana e para Sandra que elas vão comer o bolo de fubá aqui no sítio. Mãe do Frank, vai preparando o bolo. Depois que tomar vacina, a gente baixa aí. Por favor. Só bem. Além de bolo, vai ser plantio de árvores. Total. Estava fazendo isso ontem e hoje. Eu também. Mas é isso, e agradecer também as pessoas queridas, Capelli, Zilda, Dani, todo mundo que estava por aqui comentando e aprendendo junto com a gente. E, enfim, é isso. Muito obrigado. Que todo mundo tenha uma boa noite. E seguimos. Obrigado pela temporada, foi incrível, gente. Olha, Thaís Rossi está falando que quer comer bolo também. Pode vir, gente, pode vir todo mundo. Você tá aí, Thaís. Super produtora, gente. Thaís, mega produtora do núcleo, segura todas as pontas aí. Tem mais que comer o bolo mesmo. Oba! Vamos comer o bolo. Muita gente querida aí, hein? Muita gente querida. Gente, que delícia esse encontro. Obrigadíssima a todos que escreveram aí no chat, as queridas Capelli, Dani. Que delícia vocês. Acho que é isso, né, Frank? Você quer falar alguma coisa, final? Eu quero agradecer e não quero terminar, tá? É só isso. A gente não terminou, só vai botar um respiro aí e a gente só tá respirando para começar de novo. Então é isso, gente. Obrigado. Beijão. Beijo. Tchau, todo mundo. Boa noite, boa semana para todos.